Olá, olá, boa noite. Estamos aqui iniciando outra live para falar sobre reforma tributária com a professora Lisandra. Ô, professora Lisandra, seja bem-vinda ao IDA Curso. Muito obrigada mais uma vez por aceitar esse convite da live. Eu que agradeço, doutora Patrícia, pelo apoio, pelo convite, por todas as parcerias que nós estamos realizando junto ao IDA Curso. Estou muito feliz mesmo com todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. E, professora Lisandra, tema complexo que você vai lidar agora, hein? Porque, veja bem, nós vamos falar sobre reforma tributária. Vamos discutir uma pinceladinha de algumas legislações que sequer foram votadas e outras legislações para serem modificadas. Estou falando isso para dar um tempinho do pessoal entrar, já vou compartilhar nos grupos aqui enquanto você fala aí. Tá bom. É um assunto complexo realmente, porque reforma tributária, nós verificamos, né, o assunto é muito debatido. Afinal de contas, o impacto é para todos nós, né? Todos nós temos o impacto aí do ônus tributário. Fala para a gente aí um pouquinho da contextualização aí desse sistema tributário, até que o pessoal entre. Seja bem-vindos, quem já está na live. Se vocês estiverem ouvindo, dá um joinha, fala ok, compartilhe o vídeo que nós vamos ter surpresa, vai ter sorteio aqui hoje, nessa live, de um curso super bacana da professora Lisandra, e nós vamos falar sobre reforma tributária. Muito importante a reforma tributária, nicho novo aí para advocacia, o pessoal está tudo doido com direito previdenciário, direito civil, não sei o quê, e deixando escapar uma oportunidade ímpar de aprender, e a professora Lisandra vai trazer muitas novidades. Professora, fala um pouquinho dessa contextualização para o nosso sistema tributário brasileiro, essa complexidade aí envolvendo essas reformas da Previdência, para a gente entrar no assunto enquanto o pessoal está assistindo, e quem quiser pode fazer pergunta e interagir aí. Ótimo, ótimo, doutora Patrícia. Então vamos contextualizar. Reforma tributária, né? Os aspectos importantes aí da PEC 45, da PEC 110, todas de 2019. Temos o PL do governo federal 3887 de 2020 desse ano, e também uma proposta do Simplifica Já, que foi apresentada pela Abrasf, que é a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, e Anafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Então vamos contextualizar nosso sistema atual, a nossa realidade tributária, como é que estamos? Bom, analisando a tributação no Brasil, nós verificamos a complexidade, a excessividade e as excepcionalidades, né, das legislações em relação ao recolhimento dos tributos, né, criando desvantagens na competitividade. Isso é competitividade interna e internacional. Vejam só, a Agência Nacional, ela publica no final do ano o peso dos tributos sobre a economia. Em 2018, houve esse levantamento, o peso da tributação, a carga tributária em relação ao PIB foi de 33,58%. Vejam só, 1/3 é a carga tributária. O que é isso? É o coeficiente entre o que se paga e a riqueza, né? Porque são os produtos e serviços, o PIB, produtos e serviços aí do nosso país, que nós produzimos. Em 2019, essa carga tributária aumentou. Houve um levantamento pelos economistas aqui, José Roberto Afonso e Kleber Pacheco de Castro, foi para 35,17% a carga tributária do PIB. A nossa carga tributária é a maior de todos os países da América Latina e Caribe. É uma fonte da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, veja, doutora Patrícia, a carga tributária do nosso país é uma carga excessiva. A legislação é muito complexa. Então, tudo isso, o que acontece? Faz com que o empresário ele tenha, é imprescindível que tenha uma equipe especializada para tratar dessas questões tributárias.
né? Nós sabemos que os tributos aí representam uma parcela importante dos custos. Em alguns casos, a maior parcela de custo da empresa. E com essa multinacionalização da economia, com o mercado cada vez mais competitivo, e com esse momento extraordinário que estamos vivendo, torna-se imprescindível para a sobrevivência dos negócios a gestão correta do ônus tributário. E aqui eu faço uma pausa, doutora Patrícia, para nós contarmos sobre o curso Direito Tributário Descomplicado. Nós faremos aí um sorteio hoje. Então, tá bom. Nós faremos um sorteio do curso e gostaríamos que vocês fizessem comentários. Podem comentar lá, eu quero. E daí, para a gente poder sortear o curso ao final dessa live. Vejam só, o curso, breve aspecto aqui em relação ao curso, nós temos 3 módulos, a carga tributária de 20 horas, falamos da parte introdutória, sistema tributário brasileiro e tributos em espécie. Nós estabelecemos aí dentro do sistema tributário, nós falamos de princípios, imunidades, isenções, a regra matriz incidência tributária, sujeição passiva, sujeição à obrigação tributária, responsabilidade tributária, doutora Patrícia, que nós verificamos com essas questões, né, do fisco muito mais atento com a legislação, nós verificamos que a responsabilidade é importante para o empresário saiba se ele não está incorrendo em crime. Então, importantíssimo esse tema, né? Deixei aí um breve aspecto. Questões de modalidades do lançamento tributário, as hipóteses de modificação do crédito tributário. E aqui eu faço uma pontuação em relação à extinção do crédito tributário. Nós falamos de várias questões envolvendo a decadência e a prescrição em matéria tributária, tanto do direito do fisco quanto do contribuinte. E falamos também de execução fiscal e suas defesas. E dentro eu estou achando... Pode falar, doutora Patrícia. Eu estou achando que está travando e eu acho que é um problema de transmissão na internet. Você está me ouvindo bem, Lisandra? Eu estou te ouvindo. Quem estiver assistindo, coloque se vocês estão ouvindo, se está travando, para que a gente possa continuar o assunto, porque é um horário mais tumultuado, pode de fato ter tido algum problema técnico aí, e ao vivo é ao vivo, né, professora Lisandra? Realmente. Professora Lisandra, o sorteio que nós vamos fazer é para quem está assistindo a live, comente eu quero. Isso. Eu quero. Mesmo. Vai colocar eu quero. E ao final nós vamos fazer o sorteio. Esse sorteio nós vamos divulgar depois nas nossas redes sociais. Então coloque aí eu quero. Ao final teremos o sorteio e mais tarde ou amanhã será divulgado quem é o ganhador nas redes sociais de um curso Direito Tributário Descomplicado. São mais de 60 horas, material para vocês baixarem, utilizarem à vontade. É uma oportunidade que vocês têm aí de atuar numa área de uma forma simples, entendendo os conceitos gerais, e é muito importante, por quê? Porque nesse momento nós vamos ter reforma tributária. E toda reforma pressupõe legislação passada no tempo e no espaço e futura. Então, é imperdível, fica aí o convite, coloque eu quero, e ao final nós vamos sortear. O sorteio vai ser ao final da live e será divulgado no outro dia nas redes sociais. Jaime, obrigada aí, você está vendo normal, perfeito. E comenta, pessoal. Professora, continuando. Então tá. Então, falando ainda desse sistema. Falando um pouquinho mais do curso, Patrícia, só para finalizar. Então, o último módulo do curso são 20 horas, a carga horária, e o último módulo nós falamos de tributos em espécie, nós falamos de 10 tributos, envolvendo a esfera federal, estadual e municipal. Então, bacana esse trabalho, foi com muito carinho.
Além disso, nós ainda disponibilizamos 10 aulas bônus, nós pegamos esses 10 tributos que nós tratamos e colocamos questões que têm relevância, questões que estão sendo discutidas nos tribunais superiores. E também o kit tributário, né, com algumas petições aí, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Com muito carinho, nós desenvolvemos esse trabalho junto com o IDA. Agradeço de coração, doutora Patrícia, por esse apoio, por essa parceria boa de ser realizada, né? Então, muito obrigada. Então, ao final, nós faremos esse sorteio. Retomando as questões da complexidade. Então, eu vou trazer algumas informações aqui, e aí o pessoal vai acompanhando e vai dizendo se está tudo ok, se tá, né, se estão nos ouvindo, ó, tá bacana, tá desenvolvendo. E a complexidade ainda, Patrícia, a última reforma tributária efetiva no nosso país foi em 1965. Nós vivíamos um momento político que permitia com maior facilidade essas mudanças. Na democracia se faz difícil esse alinhamento para a reforma, né? E aí nós verificamos também essa quantidade elevada de tributos, as elevadas alíquotas onerando em demasia tanto os produtos quanto os serviços, por conta também dessa multi-incidência, esse efeito em cascata. E alguns ainda com aquela questão da tributação híbrida. Doutora Patrícia, a questão da finalidade arrecadatória junto com a regulatória. Imaginem só, além dessa multi-incidência. A Academia Tributária fez um levantamento da carga tributária, 50% recai sobre o consumo, 20% recai sobre a renda, 26% sobre a folha de salários e 4% sobre o patrimônio. E aí as questões que envolvem as PECs, principalmente nesse desenvolvimento aí desse levantamento, retratam tributos do consumo, principalmente PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E aí nós estamos falando do ICMS, com 26 estados mais o Distrito Federal, e o ISS com 5.570 municípios. Vejam só a loucura em relação à legislação de todas essas questões. Bom, aqui já começa a primeira crítica que eu gostaria de apresentar, que né, nós traremos pontos positivos, mas também algumas críticas em relação às propostas de emenda à Constituição, com alteração para a reforma tributária. Bom, a PEC 45 e a 110, daqui um pouquinho eu vou falar melhor delas, mas só um aspecto aqui. Ela trabalha muito com IVA, falando de imposto com a alíquota única. Mesmo os países que possuem o IVA, ainda assim, eles têm, em alguns aspectos, alíquotas diferentes. Imagina a gente pensar no nosso país, com dimensões continentais, que todo o país reagiria, comportaria igualmente em todas as regiões. Não existe isso. Além do litígio, os litígios no nosso país são muito altos e isso reflete na advocacia. Porque né, o advogado do contencioso tem muito trabalho e isso reflete nos seus honorários. Né? Então, essa parte aí do litígio, mas a gente tem que ter razoabilidade. Né? Por exemplo, estudos aqui em 2014 do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, 30 das maiores empresas não financeiras de capital aberto do Brasil, com perda provável ou possível dos processos, 32% do valor de mercado dessas empresas era a discussão, tanto administrativa quanto judicial. Imaginem a insegurança jurídica. Outro levantamento aqui para nós entendermos é uma ONG de apoio ao empreendedorismo, Endeavor. 86% das empresas brasileiras possuem alguma pendência no pagamento ou no cumprimento das obrigações legais. Bom, o contencioso tributário, a Academia Tributária, avalia em 4 trilhões de reais o contencioso tributário. Imagine a insegurança. A FGV fez um levantamento que 75% do contencioso em relação ao PIB, a nossa riqueza. Então, a gente verifica aí a dificuldade de negócios, tanto internos quanto internacionais. A nossa tributação, além de tudo isso, ela é regressiva. Né? Tributação sobre o consumo ela é regressiva. Por quê?
porque despreza a capacidade contributiva do contribuinte. O que significa isso? Tributar o mais pobre igualmente ao mais rico. Só que, aí vai outra ponderação aqui para nós avaliarmos. Será que estimular uma alíquota única acaba com a regressividade? Será? Doutor Everardo Maciel, consultor jurídico, professor e secretário, foi secretário da Receita Federal, ele falou no webinar do CRC de Pernambuco que um estudo realizado pela OCDE mostra que o IVA tem casos extremos de regressividade, de alíquota única, e cita países como Nova Zelândia e Chile. E a Nova Zelândia foi utilizada como exemplo para os projetos no Brasil. Então, vamos ficar atentos a essas questões, são importantes porque refletem para todos. O CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, realizou uma pesquisa com as empresas para escolherem um tributo que mais impacta negativamente nos negócios. A escolha de 42% das empresas foi o ICMS. E o ICMS, doutora Patrícia, nós temos uma questão ainda muito mais específica. O ICMS, ele tem o CONFAZ, que é o conselho representado pelos secretários de Fazenda, que representam os seus governadores, que alteram alíquotas de ICMS, concedem, revogam isenções, incentivos e benefícios fiscais em relação ao ICMS. Ele foge ali do princípio da legalidade e coloca isso nas mãos através de um acordo fazendário. É a única hipótese que existe nesse sentido, ainda tem essa questão. Então vejamos essa complexidade, tanto na apuração da tributação quanto na apresentação das declarações, os deveres instrumentais, as obrigações acessórias. O Banco Mundial, Doing Business, que é um importante documento anual, ele para facilitar os negócios entre os países. Vejam só, que absurdo. Levantou aí empresas de médio porte no nosso país, que em torno de 2.000 horas por ano entre apurar seus tributos e cumprir todas as obrigações legais. Para países como os da OCDE, levam cerca de 160 horas. Doutora Patrícia, será que nós não poderíamos começar com uma reforma tributária infraconstitucional? Para verificar essas questões, esse excesso de exigências, né? Então a gente verifica que precisa ter um equilíbrio das contas. A crise financeira está aí agora com esse momento extraordinário, agravou mais. Nós estamos vivendo um momento excepcional. E tem a questão também, será que é o momento certo de se falar em mudança de estrutura? Será que não deveríamos primeiro ponderar as questões infraconstitucionais para depois partir para alterações constitucionais? O Dr. Fernando Scaff, professor, no webinar da OAB de São Paulo, falou: no mundo, qual o outro país está discutindo reformar o sistema de forma estrutural? Não existe nenhum outro país no mundo, nesse momento, discutindo sobre a reforma estrutural de qualquer coisa que seja. Hoje eu vi uma matéria de hoje que a votação na comissão mista deve ocorrer até 10 de dezembro das propostas de emenda. Então, o líder da comissão mista diz que até 10 de dezembro vai estar pronta e vai votar na comissão mista e depois o relatório precisa ser apreciado pelo plenário da Câmara. Né? Obviamente, a complexidade, burocracia e insegurança devem ser sanadas, mas a gente tem que verificar também o momento propício para isso. Né? Nós precisamos melhorar a competitividade, simplificar. O doutor Heleno Torres também comenta nesse sentido. Será que uma reforma infraconstitucional defendendo aí a simplificação dos tributos não seria mais coerente? E aí a gente volta para aquela questão das duas forças. Nós temos duas forças aí da reforma tributária. De um lado, o fisco, que quer aumentar o orçamento para realizar as políticas públicas, e do outro lado, o contribuinte, que quer o quê? Reduzir a carga tributária, que é muito pesada. Então, tem que ter uma coerência também em relação a esses aspectos e também tratar de forma mais calma essa reforma. Dá um exemplo aqui que o doutor Everardo Maciel falou
na elaboração do CTN. Veja só, doutora Patrícia. A elaboração do CTN foi realizada de setembro de 53 até maio de 1954. Foi passado por uma outra comissão a avaliar. Houve aí série de reuniões, aqui fala em 70 reuniões em 8 meses, respondendo a 1.152 sugestões. O projeto foi enviado em setembro de 1954 para ser aprovado quando? 1966, mais de 10 anos. E com circunstâncias bem diferentes das que estamos vivendo hoje. Então, tem que haver uma cautela nessas questões, porque são sérios, né? Os reflexos de estudo são muito sérios para todo mundo, né, doutora Patrícia? Todos nós, né, haverá reflexos para todos nós. Para os que têm a empresa, para os que não têm a empresa também vai refletir, porque afinal de contas, quem paga tributo é o consumidor final, né? Microfone. Então, deixa eu ligar meu microfone, porque aí eu vou fazer uma pausa no que você disse. É preciso, sim, sempre uma discussão acalorada para que se haja um processo de emenda à Constituição, conforme se quer, de uma frente ampla. Óbvio, concordo. O problema, doutora Elisana, é que não tem tempo. Não tem tempo. Por quê? Nós perdemos em divisas bilhões e bilhões em reais, que já deve superar 1 trilhão, a 1 bilhão. Não, já estou até final da noite, mas houve uma perda de divisas brasileiras pelo não investimento no setor privado interno exorbitante, até porque o risco de se investir num país pós-pandemia como o Brasil aumentou. Então, capital foi para os Estados Unidos, dólar aumentou, câmbio está descontrolado, e precisa dar uma resposta para isso. Então, eu até acho, e aí é uma questão que precisava ser discutida, 2 reformas que já estão lá há algum tempo sendo reverendadas, sendo comentada, mas aí colocou mais discussão no que concerne a reforma tributária, e o mercado quer essa discussão, o mercado quer essa reforma tributária rápido. Sim, quem sofre é a classe média, o setor produtivo, o produto interno brasileiro, ele é comandado pelo setor de serviços, que efetivamente paga mais de 70% aí em tributos. Por outro lado, ano que vem não tem dinheiro, porque esse ano tiveram um gasto excepcional com o auxílio emergencial, com os auxílios de emergência, e foi necessário, foi isso que segurou um pouco o consumo, que segurou um pouco a economia, mas está tudo muito virado, assim, a impressão que eu tenho é que o Brasil não tem tempo, e não só o Brasil, a Argentina não tem tempo, o Chile não tem tempo, o México não tem tempo, nenhum país do mundo tem tempo para uma discussão ampla, e é complicado. E dentro disso, dessa crise que nós estamos vivendo, uma pandemia, de uma série de outras questões, fala para a gente aí da PEC 45 e 110 de 2019. Como é que fica? Essas 2 PECs saíram do papel, estão lá para ser tramitado, não estão? Parece que tem outras aí vindo. Como que está a situação? Ótimo, vamos começar por essas 2, que elas têm algumas questões aí que são parecidas. A PEC 45 e a PEC 110 de 2019. Bom, a PEC 45 ela foi apresentada pelo Centro de Cidadania Fiscal, pessoa jurídica privada, apresentou em relação a alguns princípios: simplicidade para os contribuintes, neutralidade, transparência, equidade horizontal e vertical. A questão da transparência, para mim, é perfeita. Por quê? Porque nós vamos verificar o tributo real, né? A alíquota efetiva e não a alíquota nominal, que a gente sabe que não é aquilo que a gente está pagando de percentual, a gente sabe que é um pouco mais por conta do cálculo por dentro. Sendo o cálculo por fora, a gente vai ter transparência nessa informação. Bom, esses princípios apresentados, né, têm a função do sistema tributário arrecadar tributos para financiar as políticas públicas. Esse é o objetivo do sistema tributário. A PEC 45
em iniciativa da Câmara, é uma das que está mais adiantada nas discussões, e ela propõe, doutora Patrícia, unificar 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, criando aí um imposto sobre bens e serviços, o IBS, arrecadado de forma centralizada pelo comitê gestor. Daqui a pouco eu vou falar em relação a essa questão. E ali dentro, as alíquotas que têm parcela federal, estadual e municipal. E também a criação do imposto seletivo. Bom, o IBS, a estrutura dele é ser um tributo não cumulativo. O que é isso? Evitar esse efeito cascata, né? Essa multi-incidência. Só que é importante estabelecer que vai gerar um crédito, né? O que for compensa o que for devido na operação com o montante cobrado nas operações anteriores. Mas é importante explicar que esse crédito é em relação ao tributo pago, ao imposto pago. Então, vamos observar aí e deixar esse ponto de atenção. O que não gerar tributo, né? Não tiver imposto pago, não gera o crédito. Aí, o que acontece? Tem também a criação desse imposto seletivo. Ele incide sobre bens e serviços geradores de externalidades negativas. O que significa isso? Fumo, bebidas alcoólicas. E aí tem uma observação, uma crítica aqui, na questão da estabelecer por lei ordinária ou medida provisória a escolha desses produtos e desse serviço. É um pouco perigoso, né? Estabelecer o que vai virar externalidade negativa. Fica muito aberto. E aí a alíquota é altíssima. Então, esse estudo do Centro de Cidadania, apresentado pelo Dr. Bernardo Api, ele apresentou isso na Comissão de Constituição e Justiça, que em 15 anos haveria 10 pontos percentuais de ganho, um potencial aí de aumento do PIB. Isso refletiria aí nos próximos 15 anos 10% a mais no poder de compra e 10% a mais na arrecadação em relação ao sistema tributário vigente. Aqui já apresentamos uma crítica aqui da professora, que eu gosto muito, doutora Isabel de Abreu Derzi. Ela disse no webinar de São Paulo, da OAB de São Paulo, como é que é possível fazer projeções de PIB com o comportamento econômico que o Brasil possui. Realizar um único tributo, a unificação, não é garantia de simplificação. Então, tem que observar atentamente essas questões. Amadurecer as discussões é importante. Essas PECs, quando foram propostas, nós verificávamos que era a solução ideal. E hoje, com o desenvolvimento desse trabalho, dos estudos, nós estamos vendo várias questões que precisam ser melhoradas. O país precisa de uma reforma, mas precisa que ela alavanque o país e não que trave o país ainda mais, né? Então, a regulamentação da PEC será por lei complementar e tem esse comitê gestor. Ela prevê a extinção da Zona Franca de Manaus, e aí nós estamos falando, estabelecida ali em 10 anos, nós estamos falando em 96 mil trabalhadores. Então, tem que observar. A receita vai ser do destino, com a possibilidade de recolhimento centralizado. Não incide esse IBS, né, essa unificação dos 5 tributos nas exportações, e propõe a devolução de parte do imposto para os cadastrados no Bolsa Família vinculados ao programa social. Primeiro o imposto é pago, para depois reverter. Críticas, que isso são para todas as propostas. Não há estudo de impacto e resultados. Como é que nós vamos decidir sobre uma alteração constitucional sem estudar os impactos disso e os resultados disso? Não há clareza quanto à alíquota. Tem uma alíquota de referência. Aí, doutora Patrícia, olha a referência, 25% de alíquota. 9,2% para a União, 13,8% para os estados e 2% para os municípios, com possibilidade dos estados e municípios decidirem a sua alíquota. Vejam só a complexidade de tudo isso. Mas já estudiosos e parlamentares, que eu vi nesse final de semana assistindo a um programa, dizendo que vão retirar essa referência de regulamentação dessa alíquota, dos 25%. Então, vai ficar em aberto. Então, essa parte eu não estou vendo muita transparência. Há estudos também da aprovação em relação à PEC,
do aumento da carga tributária para as empresas de lucro presumido, serviços, aí entra escolas, hospitais, profissionais liberais e também as questões das empresas do Simples Nacional, que eu vou falar mais detidamente mais para frente, mas só para vocês terem uma ideia. Empresas do Simples Nacional não geram crédito. Eu estou falando de 90% das empresas. A ideia é que os sistemas sigam juntos. Mas como? Se eu for escolher entre uma empresa do Simples, que não gera crédito, e outra empresa que gera crédito, qual que eu escolheria? Mais para frente eu falo melhor sobre essa questão. Um outro ponto também da questão dos incentivos fiscais, da extinção dos incentivos fiscais, a alegação é para que acabe com a guerra fiscal. Vejam só, muitas regiões atraem empresas com incentivos fiscais. Como é que fica essa questão? E a guerra fiscal, o que é a guerra fiscal? É um litígio. É alguma coisa que infringiu a lei. Então, será que acaba com a guerra fiscal, sendo que a guerra fiscal é algo que está contrário à lei? Então, são pontos para nós observarmos. Rapidamente agora, a PEC 110, a iniciativa do Senado Federal, unifica 8 tributos. PIS, PASEP, COFINS, IPI, ICMS, ISS, IOF, CID e Salário Educação, também criando o IBS, e também tem uma possibilidade aí de imposto seletivo. A questão também do IBS elimina aí a questão do cumulativo, do tributo cumulativo, evitando o efeito cascata, reduz aí a substituição tributária, que é uma das questões complexas do nosso sistema, aumenta a transparência, como a PEC 45 também, com esse cálculo por fora, e pagou o IBS, acredita, mas acredita, vira um crédito financeiro, mas acredita do quê? Do imposto pago. Então, vamos observar essa questão. O direito de crédito pelo imposto pago na aquisição só existe quando os bens ou serviços adquiridos são utilizados com a finalidade de gerar operações tributadas. Então, tem que observar essas questões também. A alíquota única e uniforme, extingue benefícios fiscais, a Receita também no estado de destino e prevê a permanência da Zona Franca de Manaus. Mantém o sistema do Simples Nacional também. Todos os dois projetos mantêm o Simples Nacional do jeito que ele está. E o imposto seletivo, com caráter arrecadatório, monofásico, incide uma única vez, operações com petróleo, derivados, combustíveis, lubrificantes de qualquer origem, gás natural, cigarros. Então, elencou alguns aspectos aqui para esse imposto seletivo. Então, breves palavras ali para 2 projetos complexos, tentei resumi-los aqui para apresentar para vocês. A PEC 45, de iniciativa da Câmara, e a PEC 110, de iniciativa do Senado. Doutora Lisandra, eu posso falar o que eu acho que vai vir aumento de carga tributária? Por quê? Porque não tem dinheiro para arcar com tanto projeto, com tanta necessidade no pós-pandemia. Então, eu acho que, assim, a simplificação precisa vir urgente, mas redução de carga tributária no orçamento, que é complicado, vai ser difícil aí por um tempo, na minha opinião. Mas tá, as empresas estão pedindo aí essa simplificação, precisa atrair capital de investimento para o nosso país, e eu até acho que na parte de tributação, o mais difícil é manter em dia a contabilidade necessária para estar 100% com todos os impostos, que é a obrigação de fazer, obrigação de declarar, os alvarás. Nossa, é tanta questão quando você vai abrir uma empresa, uma burocracia tão grande, tão complicada, que se você pegar um país que tem uma tributação simples, vai lá dentro das normas sanitárias e consegue abrir essa empresa de uma forma mais rápida, o capital de investimento vai para aquele país, né? Por outro lado, a gente também não pode aí aceitar trabalho escravo, aceitar uma série de redução de encargo para manter as empresas. É inadmissível, existe uma questão de direito constitucional acima de tudo isso. Mas
minha pergunta é o seguinte: sistema tributário e transição de partilha de recursos dos estados e municípios da PEC 45 e 110. Fala um pouquinho para a gente desse prazo de transição e essa transição de partilha. E os municípios. E eu quero acrescentar uma coisa. Os entes federados, como que está a discussão em relação aos entes federados? Eles estão gostando dessas ideias de tributação? Estão querendo apresentar as regras próprias? Estão esperando isso para poder fazer a reforma tributária aí nos estados e municípios, dentro da legislação pertinente a eles? Como que está essa situação? Ótima observação. Nesse aspecto aqui eu vou falar sim, essa questão. Como é que estão os estados e os municípios frente principalmente a essas PECs aqui, a 45 e a 110. As outras também eu vou comentar. A transição, primeiro, em relação ao sistema tributário. Nós estamos falando aqui, a 45 fala em 10 anos, um prazo longo. 2 anos para calibrar e o restante do sistema. Vai havendo aí uma mudança de alíquota. A transição da PEC 110 fala em 5 anos. E a partilha dos recursos, que nós falamos agora há pouco, que vai ser recolhido por um comitê gestor. Então, ele vai estabelecer depois a partilha. Veja só, doutora Patrícia, a PEC 45 fala em 50 anos. A transição da partilha de recursos, 50 anos, veja só. Não vamos fazer conta para verificar se estaremos aqui, né? Então, melhor não. E a PEC 110, ela fala em 15 anos. Então, as críticas aqui em relação ao que a doutora Patrícia comentou, como é que os estados e os municípios estão frente a essas propostas de emenda à Constituição. A questão da autonomia federativa. Nós sabemos que o que caracteriza a federação é a possibilidade dos estados e dos municípios terem autonomia financeira. Então, realizada com a competência tributária plena. Retirar essa autonomia dos estados e dos municípios, deixar só a alíquota, está ferindo o pacto federativo. Então, os estados e os municípios não estão felizes com essas propostas de emenda à Constituição. Por quê? Porque estão tirando a autonomia federativa. A autonomia federativa é uma cláusula pétrea. Será que elas são constitucionais por ferirem uma cláusula pétrea? Né? Então, o prazo de vigência também do sistema antigo para o novo. Então, nós temos que pensar que os dois sistemas ficarão vigentes durante a transição, o antigo e o novo. Imagina os custos, imagina a complexidade. Então, atentem-se aí profissionais que queiram entrar na área tributária. Comecem a se dedicar, porque com a reforma aprovada nesse formato, vai precisar muito de profissionais para dar conta de entender toda essa estrutura, que vai ter que caminhar em conjunto, os dois, né? E também fala-se aí a crítica aí de um fundo para garantir essas perdas da reforma, seria um fundo milionário, né? Então, esses aspectos que eu gostaria de pontuar. E em relação aos estados e municípios, eles não estão felizes com essas PECs, não, Patrícia. Eu deixo meu microfone no mudo para não interferir no som. Não, eu tenho certeza que não está feliz, eu acho que isso é um dificultador, né? Até porque os deputados, eles têm aí a missão de defender os seus próprios estados, seus municípios, o seu colégio eleitoral. E sem dinheiro, até as eleições ficam inviáveis posteriormente. Então, eu acho que tem muita coisa aí no sistema de tributação envolvendo a tramitação dessa reforma tributária que vai ser discutida. E o Simples, professora, como que fica o Simples aí nessa proposta do governo federal? Ótimo você ter comentado, porque afinal de contas, o Simples Nacional, doutora Patrícia, tem 90% das empresas estão no Simples Nacional. E aí, o que acontece? Também são as que mais empregam.
Então, nesse aspecto, tem que observar, porque as propostas 45 e 110, os projetos, né, do regime do Simples Nacional, dizem que não serão afetados. Como não serão afetados? Se o IBS gera crédito e o Simples não gera crédito, como não vai ser afetado? É simples, né? As empresas do Simples Nacional não tomam crédito, não geram crédito, não dão crédito. Então, haverá o quê? A concorrência entre fazer um negócio com a empresa do Simples Nacional e uma empresa que não esteja no Simples Nacional. Eu vou escolher para que eu esteja ali de acordo com a que vai me dar crédito. Afinal de contas, vai diminuir ali no que eu tiver a pagar. Então, a professora doutora Meire Elbe, ela disse na webinar da CRC de Pernambuco, e eu concordo com ela, que o sistema do Simples Nacional será extinto. Porque é uma questão simples, né? A escolha de uma empresa que vai me dar crédito e uma empresa que não vai me dar crédito. E aí nós falamos de 90% das empresas do país. É muito sério essa questão. Professora, eu esqueço o microfone e aí eu tenho que dar essa pausa. Complicado, né? Lida aí com uma reforma tributária, eu acho que atropelou tudo, veio reforma previdenciária, depois antes veio reforma trabalhista, reforma previdenciária, e até agora não conseguiram discutir a reforma administrativa, a reforma tributária, que deveria ser, para mim, deveria ser a primeira, porque você tem que condensar esses recursos, distribuir, para ver o que sobra, para poder fazer os caixas, enfim, as vinculações de receita para pagamento posteriormente. Tá um complicador. Nisso tudo temos uma pandemia, temos uma situação que não esperávamos e atrapalhou muito a questão econômica. Aproveitam aí uma série de questões para passar várias medidas que a gente até discute se democráticas ou não, se eu acredito que terá muita discussão posteriormente, enfim, é uma situação complicada. Professora, fala um pouquinho da PL 3.887 de 2000, apresentada pelo governo federal, e as propostas apresentadas pelas associações, porque a gente sabe que as associações vêm e falam, olha, eu quero esse pedacinho aqui, e aí essas associações representam as empresas, representam os auditores fiscais, tem aí também representantes da sociedade civil ou não tem? Como que funciona essa discussão hoje envolvendo a reforma tributária? Então, vamos para as outras propostas de alteração aí do sistema tributário. Nós temos o PL 3887 do governo federal. E aí, o Simplifica Já, da Abrasf e da Anafisco, eles são, assim, estão alinhados com o do governo federal por conta da unificação do PIS e da COFINS. O PL do governo federal propôs a unificação do PIS e da COFINS com a alíquota, doutora Patrícia, de 12%. Vejam só a alíquota proposta, né, com total finalidade arrecadatória, né? E aí, o que a gente verifica? Hoje, as duas alíquotas do PIS e da COFINS, tanto do regime cumulativo e não cumulativo, então, se nós somarmos as alíquotas básicas ali do regime cumulativo, então, nós estamos falando aí de 3,65% de percentual. E para incidência não cumulativa, estamos falando em 9,25%, vai para 12%. Então, vejam só. E a proposta do governo tem 4 etapas. Foi mandada a primeira etapa apenas, né? A segunda etapa ainda vem IPIs, imposto seletivo. A terceira etapa, imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, tributação de dividendos. E a quarta etapa, a desoneração da folha de salários com a criação de um tributo sobre transações. É o famigerado CPMF. Mas na matéria de hoje, do Isto É Dinheiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes,
disse que pode desistir da criação de um novo imposto sobre transações digitais nos moldes da antiga CPMF. Foi uma entrevista que ele deu na CNN e ele fez esse comentário. Vejam só. Então, a crítica em relação à PL 3887 é que o setor de serviços será o mais impactado, porque ele quase não gera crédito por ser mão de obra, e aí há um levantamento que o aumento esperado seria da ordem de 64 bilhões na arrecadação, representando aí 21% do total arrecadado em 2019. Então, haverá um aumento considerável na tributação do setor de serviços, lembrando que o setor de serviços é o que mais emprega no nosso país. E aí, tem outros aspectos também estabelecidos, né? As isenções variadas dessa CBS que uniu o PIS e a COFINS. Agora vamos falar do Simplifica Já, apresentada aí pela Brasf, Anafisco, a Brasf, a Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais, e a Anafisco, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais. É uma alternativa para a reforma tributária. Eu acredito que vale a pena nós observarmos com carinho essa emenda constitucional substitutiva global, que é a 144. O Simplifica Já foi apresentado. Ele tem propostas razoáveis. Por quê? Porque não propõe mudança estrutural grande. Inclusive, o momento não é para essas mudanças. Então, o Simplifica Já, ele também trabalha com os princípios lá que eu falei do Centro de Cidadania Fiscal, simplicidade, transparência, neutralidade, equidade horizontal e vertical. Estabelece o quê? A junção do PIS e da COFINS em uma contribuição sobre o valor adicionado federal, o IPI no imposto seletivo e aprimora o ICMS nacional e ISS nacional. Cadastro único, nota fiscal, guia de arrecadação padrão, sem, vamos dizer aí, uma legislação única, tanto para o ICMS quanto para o ISS. Isso aqui é bacana, porque são regramentos infraconstitucionais, que não dependem de tantas mudanças aí em relação à Constituição. É possível avaliar melhor essa estruturação aqui. Então, é um modelo que vai trabalhar com nota fiscal eletrônica em nível nacional, atendendo aí a questão do ICMS e do ISS. E a transparência em relação ao imposto ser calculado por fora, que é o que é proposto também nas outras PECs. O crédito financeiro também, proposto nas outras PECs, pagou, acredita-se. E aí a professora doutora Isabel Derzi, ela fala o seguinte, que é uma proposta honesta, simples, claro que tem ponderações sobre as questões que precisam ser melhoradas. O professor doutor Fernando Scapi falou também positivamente, porque aqui a gente criticou muito, mas agora nós vamos fazer algumas pontuações positivas. Respeita o federalismo, Claro, também não muda a lógica estrutural. Doutor Heleno Torres também, é uma reforma estrutural primeiro, Então, e ele critica essa questão do crédito pago, Nós já temos jurisprudência pacificada, que a gente acredita do crédito cobrado, e não do pago. Como é que o empresário vai saber que o empresário anterior, da cadeia ali, pagou o tributo? Então, tem que melhorar essa questão também. Então, requer aperfeiçoamentos, mas é uma proposta mais coerente até para o momento que nós estamos vivenciando, de realmente simplificar a legislação, criando aí essas possibilidades aí de uma única legislação, e aí nós estamos falando em 27 regramentos, do ICMS, e virar um ICMS nacional, e o ISS aí com 5.570 municípios também, um ISS único nacional. Então, e não atrapalha a questão do Pacto Federativo. Então, é uma proposta bastante interessante que deve ser avaliada, porque traz realmente questões para simplificar sem mudar a estrutura, e nesse momento realmente é interessante avaliarmos que mudanças estruturais devem ser muito bem pensadas, porque o reflexo disso, sem nenhum levantamento de impacto, pode ser desastroso. Então, são essas considerações aí sobre todas as propostas de emenda à Constituição,
que eu tinha para falar. E fica à vontade, doutora Patrícia. Professora Elisandra, nós estamos aí no momento de produção de norma legislativa muito intensa, então, muitos estudos. Provavelmente nós vamos voltar a falar aí em vários assuntos referentes à reforma tributária, principalmente quando aquecer mais o assunto, até porque o ano que vem, eu não acredito que tenha aí possibilidade de aprovação esse ano. Você acha que tem? Eu acho que o mercado quer, mas eu acho que essa discussão vai ser, até porque envolve aí pacto federativo e tributação, dinheiro escasso para várias regiões do país. Então, e agora é um momento político, né? Todo o aquecimento está em torno da política, vai ser difícil. Professora Lisandra, muito obrigada pela sua participação nessa live. Já fica aqui o convite para as próximas, para a gente falar do assunto. Se vocês gostaram, dá o joinha, clica, a live vai ficar aqui, compartilha com um amigo, que a professora Elisandra falou de uma série de situações aqui. Complexidade do nosso sistema tributário, os aspectos importantes da reforma tributária, as regras de transição do sistema tributário e também no que concerne aos estados e municípios, do Simples Nacional, desse plano Simplifica, das associações que trouxe para o debate jurídico, de outros processos de modificação legislativa que estão aí em andamento e em discussão. Boa noite, bom descanso, fiquem com Deus. Obrigada, professora. A palavra é sua aí para as suas considerações finais e para despedir. Eu que agradeço essa oportunidade, nós vamos deixar no ar aí. Volto a falar do curso de Direito Tributário Descomplicado. Acessem as redes sociais do IDA Cursos, minhas também, do professor Elisandra Abreu, para terem maiores informações. E o que a gente trouxe aqui foi um pouco do estudo desse universo complexo, né, que trata a reforma tributária, sem esquecer que precisa ser mais debatido, que é necessário que haja um momento propício, sim, para poder fazer mudanças estruturais, mas que a gente consegue também mudar sem que haja uma mudança estrutural mais séria e sem que impacte muito os negócios que já estão muito impactados com esse momento que nós estamos vivendo. Então, foi bacana participar desse evento aqui com você, doutora Patrícia. Agradeço de coração essa oportunidade, que venham outras. Se Deus quiser. Fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara. Fui!